Sejam muito bem-vindos ao podcast Manequim dos Sonhos. Eu sou Gilberto Rodrigues, personal trainer, e neste perfil eu ajudo mulheres a emagrecer e a se sentir bem em qualquer roupa em 12 semanas. E hoje eu estou aqui para dar uma aula para vocês que é como acelerar o seu metabolismo. Então, como acelerar seu metabolismo? Então, para a gente poder acelerar o metabolismo, primeiro a gente precisa entender o que é ele. Então, basicamente, metabolismo é todo o funcionamento do nosso corpo. Tanto no período do sono, quando nós acordamos e fazemos todas as atividades do nosso dia, né, e quando vamos dormir. Então, para estar vivo, existe ali uma organização, um mecanismo que mantém a gente vivo e que gasta uma quantidade X de energia. Então, digamos que você tem o seu carro tem um motor, e para que ele funcione, tem várias peças lá dentro, e dos pontos principais para que ele funcione é a gasolina, né? A qualidade da gasolina, entre outras coisas. Todo o funcionamento do carro, do motor, seria o metabolismo. Então, o metabolismo você vai calcular aí o quanto de energia você gasta para pensar, para digerir o alimento, né? Para se alimentar, para digerir o alimento, bebendo água. Para você ter noção, se você tiver a hidratação correta do dia, se você tomar a quantidade correta de água no seu dia para o seu peso, acelera em até 30% a sua taxa metabólica basal. Daqui a pouco a gente fala sobre a taxa metabólica basal, que é uma parte do seu metabolismo, né? Então, o seu metabolismo é todo o funcionamento do seu corpo. Para o seu corpo funcionar, para você fazer as atividades do seu dia, você tem uma quantidade de energia ali que você gasta durante o seu dia, e aí vai depender de pessoa para pessoa, ele é individual, e é isso que é o metabolismo. E a gente costuma falar que tem metabolismos mais lentos e metabolismos mais rápidos. E a gente vai falar aqui também que como é que você desacelera esse metabolismo, porque se você souber como é que você desacelera, você evita, porque seria um erro, e como é que você acelera ele. Então entendemos que o metabolismo é todo o funcionamento do nosso corpo, tudo. E o seu corpo, você sabe que ele nunca para, né? Quando você está no período de sono, você está dormindo, é onde ele está fazendo a limpeza, a faxina. Tanto é que a recuperação, né, que seria o sono, ele é um ponto extremamente importante no processo de emagrecimento. Né? Às vezes você também não emagrece porque você não tem uma boa recuperação. E que não quer dizer que você tenha que dormir horas a fio, mas quer dizer que você tem que ter um sono de qualidade, onde você acorda revigorado. Se você vai dormir e acorda cansado, você não teve um sono de qualidade. Se você não teve um sono de qualidade, você não consegue fazer toda a manutenção do seu corpo, ou seja, toda a manutenção do seu metabolismo, para que você consiga emagrecer. Então, um dos pontos do emagrecimento também é a recuperação, que é o sono de qualidade. Começamos a entender o que é o metabolismo, né, todo o funcionamento do seu corpo. Show de bola, Miranda, muito obrigado pela resposta. Entendemos que ele pode ser lento, ele pode ser rápido, que a gente pode desacelerar ou acelerar esse metabolismo. Né? Tem uma série de coisas que você pode fazer, né, no processo de emagrecimento que desaceleram ou que aceleram o seu metabolismo. E aí é muito importante que dentro do processo de emagrecimento que você saiba um ponto principal, que é a sua taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal é a quantidade de calorias que o seu corpo consome ao longo do dia para te manter vivo e para que você faça as suas atividades do dia. Então vamos pensar lá. E também é algo individual. Como é que eu descubro ela? Aí você precisa fazer uma avaliação física. Então você pode tanto ir, né, numa academia, com um personal trainer, fazer online, ou buscar algum tipo de aplicativo. Ele vai entender ali seu gênero, sua idade, sua altura, as suas atividades diárias, entre outras coisas. E a partir disso ele vai mensurar a quantidade de calorias que você gasta durante o seu dia. Então, assim, quem tem atividades mais intensas, sabe? Trabalha no mercado, repositor, tem que subir e descer escada, enfim. Atividades mais intensas durante o dia, que demandam uma energia maior, você vai ter a taxa metabólica basal mais alta, e atividades mais administrativas, você vai ter a taxa metabólica mais baixa. Por que é importante você saber? Né? A primeira coisa, uma das primeiras coisas, ou a primeira coisa que, por exemplo, um nutricionista vai fazer
para te prescrever um plano alimentar é saber sua taxa metabólica basal, porque você vai ter que estar para o emagrecimento em déficit calórico ou déficit calórico negativo, que é a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Por quê? Você vai ter uma quantidade de energia que você precisa para viver e para fazer as suas atividades diárias. Aí dentro disso você acrescenta, se você treina, o quanto de energia você gasta no treinamento e o quanto você gasta, né, de tudo que você faz durante o seu dia. Então você tem o básico para estar vivo, atividade diária mais treinamento. Então você vai ter uma estimativa de todo esse gasto. Então vamos supor que normalmente vai dar ali por volta de 2.000 a 3.000 calorias, né? Aí quando passa muito disso, a pessoa está com sobrepeso e por aí vai. Então você tem ali um consumo de 2.000 calorias dia, né, é o que você consome para fazer as coisas, e você precisa estar num déficit calórico. Normalmente um déficit calórico aceitável e saudável é por volta de 500 calorias. Então aí, se você tem um consumo de 2.500 para tudo que você faz, ou precisaria ter um consumo de 2.500 para tudo que você faz, você vai ter um déficit de 500, então você vai consumir 2.000, então você começa um processo de emagrecimento. Esse consumo nunca vai ser abaixo do básico mesmo que você precisa, porque fora o básico que você vai descobrir ali, para respirar, para dormir, para digerir comida, enfim, para fazer tudo, você vai ter uma base, normalmente você vai acrescentar pelo menos mais 1.000, que são das outras atividades do seu dia. Então assim, para estar me assistindo, você gasta uma quantidade de calorias, mas você acabou aqui, vai limpar a casa, vai pensar no computador, vai escrever alguma coisa, vai mudar caixas de lugar, então você tem um gasto maior. Vai treinar à noite, então o seu gasto ele é maior. Então, normalmente, aí aceitável, você vai ter um déficit calórico de aproximadamente de 500 calorias. E a partir disso, você começa um processo de emagrecimento. Então, assim, essa é a base. É isso que isso que nós, personagens, vamos buscar, entender qual que é a sua taxa metabólica basal. O nutricionista vai procurar entender qual que é a sua taxa metabólica basal, para que daí a gente consiga traçar o primeiro caminho, que seria esse do déficit calórico. E esse déficit calórico é uma das formas de você acelerar o seu metabolismo, certo? A gente vai falar de formas de como você acelera e como você também acaba desacelerando. Normalmente o que a gente percebe, eu percebo ali na consultoria, no programa de emagrecimento, na academia, que a pessoa, quando está acima do peso, ela necessitaria ali normalmente, mulher vai dar ali umas 2.000, 2.500, né, calorias dias. Entre 2.000 e 2.500. É difícil dar menos que isso, né? E quando dá muito a mais, que é mais comum, é que a pessoa já está ali numa compulsão, ela já perdeu meio que o controle da alimentação diária dela. Quando passa muito de 2.000, a menos que você seja uma pessoa altamente treinada, um bodybuilder, você tem uma rotina muito intensa, quando dá ali acima de 2.000 calorias e tal, né, tem gente que bate pico de 3, 5.000 calorias, o processo ele tem que ser mais direcionado, a pessoa já está mais perdida, né, nos pilares do emagrecimento, a mentalidade é uma delas, então a pessoa já está mais perdida, então tem que ser muito mais direcionado. Então, uma das coisas que desacelera o seu metabolismo, né, que é uma das coisas mais comuns que são feitas quando a pessoa pensa em emagrecer, é dieta restrita, é passar fome, é pegar uma dieta da internet, que normalmente vai ser algum tipo de dieta restrita. Não é que dieta não funcione, só um segundo. E não é que dieta não funcione para você, é que você não faz da maneira correta. E nem precisa ser uma dieta, né? Porque quando você coloca dieta, você já pensa logo na restrição. Você já pensa logo em se restringir. Você consegue emagrecer comendo o que você gosta, mas em doses, em quantidades menores da que você consome hoje. Primeira coisa que você precisa saber é a sua taxa metabólica basal. Então você vai ter, e aí a segunda coisa é o déficit calórico, né? Nesse exemplo aqui. Então você vai ter, vamos supor, um consumo de 2.000 calorias dias, que é comida pra caramba. Normalmente, quando a gente começa um processo de emagrecimento nas nossas consultorias, quando a pessoa recebe o plano alimentar, ela acha que é muita comida, né? É muito comum no começo algumas vão falarem, nossa, mas eu vou emagrecer comendo tudo isso,
Porque você vai comer comida de verdade. E aí você consegue encaixar uma cerveja, um chocolate. O problema são os excessos. E também é você não saber, né, qual o caminho você deve trilhar, né, o quanto que você pode sair ou não. Pra você ter uma noção, para você eliminar 1 quilo de gordura na semana, né, 1 quilo de gordura por semana, você precisa eliminar por volta de 7.000 calorias. Então seriam 1.000 calorias por dia. E aí você consegue isso através do treinamento mais do déficit calórico. Lembra que eu falei no exemplo no início que era mais ou menos 500 calorias de déficit? Então você precisa de pelo menos mais 500 calorias de treino para que você batesse as 1.000 calorias. Óbvio que não é exatamente assim, mas é só para você ter uma noção, né? Números redondos para ficar mais fácil a compreensão. E qual que é um dos problemas que acontece? Por que você desacelera o seu metabolismo? Você começa a fazer uma restrição, você consumia 3.000 calorias, porque você já estava totalmente fora do que é o normal, que é o padrão. Você consumia 3.000 calorias. Eu já tive alunos que comiam, que perderam, se eu só me lembrar para não mentir, em um mês eles perderam, se eu não me engano, 15 quilos. Era um casal. Faz um tempinho isso. Era um casal. Se eu não me engano, foi de 10 a 15 quilos em um mês. Mas por que isso? Porque, né, a gente faz um planejamento, analisa a vida e eles perceberam, né, faz um mapeamento ali diário, né, eles perceberam que eles comiam lanche todos os dias. Então, não tinha planejamento para fazer as refeições, eles eram pirueiros, não passavam boa parte do tempo em casa. Aí, quando estava em casa, pedia lanche. Então, assim, pizza eram 3 vezes por semana. Então, a partir do momento que eles conseguiram perceber isso, porque se você for parar para pensar, tem coisas do seu dia a dia que são tão normais que você não percebe, que te fazem mal, mas que você não percebe. Então só o fato de fazer isso, mais déficit calórico, mais treinamento, mais hidratação, entre uma série de outras coisas, e perceber isso e parar de consumir lanche todos os dias, pizzas 2, 3 vezes por semana, eles diminuíram de 10 a 15 quilos, eu vou falar de 10 a 15 porque eu não lembro exatamente o número para não mentir, em um mês. Então, uma das coisas que deixam o seu metabolismo mais lento é você fazer a restrição severa. Então você consumia 3.000, do nada você começa a consumir 1.200, 1.000 calorias. Você vai ter que ter uma mente muito forte para que você consiga se manter dentro do foco. E isso sem estratégia é bem difícil. Qualquer tentação, e a sua cabeça, se você já fez, provavelmente você já fez alguma restrição, você vê que a sua cabeça fica o tempo todo pensando em alguma coisa gostosa. É um doce, para quem gosta de cerveja, é uma cerveja, algum tipo de bebida, é alguma comida doce ou salgada que você goste, você fica o tempo todo ali pensando nisso. Por isso é tão difícil, porque está o tempo todo na sua cabeça ali, né? Comer alguma coisa, né? Fugir da dieta, e aí esse fugir se torna uma coisa proibida, e o proibido é mais gostoso, né? Então tem todo um jogo psicológico também, e fisiológico, e físico e fisiológico, que dificulta o seu processo de emagrecimento. Então, você saber qual que é a sua taxa metabólica basal, qual é o déficit que você vai fazer e qual é a estratégia que você vai fazer, ela é muito mais sadia para o processo de emagrecimento, porque ele é mais gradativo do que você sair de 3 para 1, de 3.000 calorias para 1, entende? Então por isso é tão difícil, é tão penoso. E isso, e por que essa restrição, ela desacelera o seu metabolismo? Porque o seu corpo, o nosso corpo, né, ele tem um instinto de defesa bem primordial, bem primário, desde os tempos das cavernas. A gente não tinha essa abundância de comida, essas comidas processadas. Você podia comer a hora que você quisesse. A gente não tinha essa inatividade física tão grande, a gente quase não gasta energia. Então, por conta de tudo isso, a gente aprendeu a consumir, o corpo, né, o cérebro, a fisiologia aprendeu a consumir e gastar. Ou consumir, reter até a próxima alimentação e depois gastar e assim sucessivamente. Só que na vida moderna a gente só consome e gasta muito pouco. E aí quando você entra numa restrição, o seu corpo ele não sabe que você está fazendo uma dieta, que você está fazendo um planejamento alimentar. Ele só enxerga que tem menos energia entrando do que ele está acostumado.
Então ele freia, ele breca a energia que está lá dentro e tudo que vai entrando ele vai consumindo, porque ele acredita que aquele é um período de escassez, porque lembra, ele não estava acostumado a ter abundância de comida. Então ele consumia e gastava, ou ele consumia e retia para a próxima alimentação, que poderia demorar. Então ele está acostumado a reter. Então quando você sai de um consumo alto, que é o seu padrão, começa do nada um consumo baixo, sem periodização, sem direcionamento, o seu corpo ele estanca o seu peso. Por isso que, normalmente, quando você entra numa dieta restrita, você perde peso muito rápido, depois você para e não sai daquele número de forma nenhuma. Dentro o quê? Desse peso que você perde, você vai perder muita musculatura e muito líquido e pouca gordura. Porque a gordura é mais difícil de ser acionada só com a alimentação. Então assim, você normalmente está inchada, você está retida, então você vai perder essa retenção, você vai perder massa muscular, você vai baixar o seu peso na balança, mas não necessariamente você está emagrecendo, porque emagrecer é diminuir a quantidade de gordura corporal. E quando você faz isso, você consegue se manter nesse peso durante mais tempo. E aí você tem um efeito rebote. Por quê? Porque assim que você para essa restrição, o seu corpo ele volta a consumir de novo para voltar ao peso que ele acredita que é o peso ideal para você. Então fazer dietas restritas desacelera o seu metabolismo, por conta de todas essas funções que eu acabei de te passar. Então, uma das formas de desacelerar o metabolismo, que é o que você não quer, é fazer restrição severa. E a primeira coisa que é feita quando você não tem um planejamento é a restrição severa. Então, como é que eu aceleraria o meu metabolismo? Eu preciso fazer um nível de restrição? Sim, você vai precisar fazer um nível de restrição, mas ela precisa ser moderada, ela precisa ser controlada. E junto com isso, só que assim, não é você. O problema da restrição é que é simplesmente normalmente você vai cortar um monte de coisa. Ah, eu comia chocolate, eu tomava cerveja, eu comia churrasco, aí você vai cortando. Eu comia 3 vezes ao dia, eu vou comer 2, eu vou comer só salada à noite e por aí vai. E aí, junto com essa restrição, você tem uma restrição gigantesca de nutrientes. Você tem uma restrição gigantesca de construção de massa magra. Então, o seu corpo ele não tem qualidade. Você precisa fazer uma restrição consciente para que você forneça a energia necessária para as atividades do dia, com a qualidade necessária de nutrientes para que o seu corpo ele funcione da forma correta. E, mesmo assim, abaixo do que é o consumo natural do seu corpo, abaixo da sua taxa metabólica basal. Então, seria você, uma restrição, vou usar a palavra burra, seria você ter um carro bom, e aí você dá uma gasolina de péssima qualidade, você sabe que é de péssima qualidade, e não é uma quantidade baixa. Seu carro ele vai andar quanto tempo? E quanto tempo vai demorar para que ele quebre, para que ele funda o motor? Que é a mesma coisa que acontece no seu corpo. Agora, se você dá uma gasolina de uma boa qualidade, mesmo numa quantidade mais baixa, seu carro ele vai ter um desempenho mais longo, porque você depois vai repor de novo essa gasolina e assim vai. Então, no processo de emagrecimento correto, você vai fazer uma restrição pensada, calculada para que você chegue no objetivo e para que você consiga se manter nela por muito mais tempo. E aí precisa fazer trocas periódicas, porque o seu corpo ele entende o processo que está acontecendo. Dependendo de como for, ele vai fazer um tamponamento, que é o que acontece na restrição, e você para de emagrecer, por isso que você entra no efeito platô. E assim que você para, você entra no efeito sanfona, porque ele volta no que é o estado natural dele. Quando você faz uma restrição calculada, ele faz o processo de emagrecimento, antes dele começar a parar, você troca e ele vai entender de novo, porque existe um tempo aqui, dele entender esse novo ciclo. Aí começa a entender esse novo ciclo, aí antes dele parar, você troca novamente. Então você precisa ter uma periodicidade no plano alimentar para que o seu corpo, porque você não entre no processo dessa trava de gasto calórico diário. O que acontece, né? Normalmente quem está acima do peso, o metabolismo ele já é mais lento. Quem faz dieta restritiva atrás de dieta restritiva, o metabolismo também a cada dieta restritiva ele vai ficando mais lento. Porque ele vai entender esses novos caminhos de restrição e ele vai... É como se ele fosse... como é que fala? Memorizando
essas restrições e ficando mais rápido o processo de tamponamento, né, de trava do gasto calórico a cada nova restrição. Então, se ela não é bem elaborada, cada vez vai funcionar menos, né? Eu não sei se você que já fez algumas dietas, você percebe que cada vez ela funciona menos, né? Tem umas que, nossa, primeira semana eu perdi 3 quilos, né, que aí foi líquido e gordura, ou líquido e massa magra, e aí já na segunda semana eu já recuperei tudo de novo. Ah, num mês eu perdi 5 quilos e ganhei 10. Então, e aí foi fazer de novo, não foi nem... eu perdi só no mês 2,5 e ganhei 4, enfim. O seu corpo ele vai se ajustando ali e quando você vai vendo, cada vez vai ficando mais difícil, né? E quem está acima do peso, naturalmente o corpo ele já é mais lento, o metabolismo ele já é mais lento. É engraçado que quando a gente compara num treinamento HIIT, por exemplo, uma pessoa com mais massa magra, uma pessoa mais gorda, né, com mais gordura, o mesmo treino, na mesma intensidade, no mesmo tempo, as duas pessoas se esforçando muito, o gasto calórico é diferente. Quem tem mais massa magra, o gasto calórico é muito maior. Então, é coisa de tipo 30 minutos de HIIT, quem tem mais massa magra gasta ali 500 calorias e quem tem menos gasta 350, porque naturalmente o corpo o metabolismo já é mais lento. E por quê? Porque quanto mais massa magra você tem no seu corpo, mais você acelera o seu metabolismo. Que é um outro ponto de como você acelerar o seu metabolismo. É você construir mais massa magra. Você não precisa ser um halterofilista. Não é que você tem que ter vários gominhos, mas você precisa ter uma quantidade maior de massa magra no seu corpo. Feminino, a gente viu ao longo dos programas que é algo entre 30% a 35% do corpo da mulher. Normalmente, mulher já tem mais gordura do que homem, né? Pela constituição física, porque tem filho, hormônio, uma série de coisas. Então, quando você está ali por volta de 30% a 35%, provavelmente você já tem um corpo que você enxerga como um corpo melhor, que a grande maioria dos nossos alunos fala, quando chega ali por volta dos 35, desce para 30, fala, nossa, faz tempo que eu não tive esse corpo. Porque normalmente, né, quem inicia com a gente está ali com 37%, 40% de gordura para cima. Então é mais difícil ver o músculo por baixo. Abaixo de 30%, né, de 30%, aí já começa a ter uma definição muscular. Então, quanto menos gordura você tem, mais acelerado é o seu metabolismo. Então, fazendo um trabalho de treinamento de sobrecarga externa, né, exercícios com peso, com resistência, pode ser com elástico, TRX, com halteres, barras, pode ser em aparelho, mas onde você construa massa muscular da forma correta, já também acelera o seu metabolismo. Então, assim, você consegue emagrecer sem treinar? Consegue. Mas você tem que ser muito... Aí, você já não tem essa liberdade na alimentação. Sua alimentação vai ter que ser mais restrita e muito mais direcionada. Não tem que ser totalmente agressiva, mas ela precisa ser muito mais direcionada para que você consiga ter resultados. E aí você tem menos mão no jogo para você sair daquele plano alimentar para chegar no seu objetivo de emagrecimento. Quando você une o treino de qualidade ao seu processo de emagrecimento, ele é mais rápido e mais duradouro. Porque lembra, massa magra, naturalmente, ela gasta mais energia. Então, um erro gigantesco para quem quer emagrecer é não construir massa magra. Você precisa construir massa magra. Isso já vai naturalmente acelerar o seu metabolismo. E aí, independe de qual tipo de treinamento você faz. Por quê? Pensa que, eu gosto de HIIT, funciona? Funciona. Eu gosto de musculação, funciona? Funciona. Eu treino em casa, funciona? Funciona. Eu treino só com peso corporal, funciona? Funciona. Se você souber fazer, funciona. Se você treinar com intensidade, funciona. Mas uma outra coisa que você deve fazer, independente de qual seja a modalidade, é ter uma periodicidade. É treinar com intensidade, com amplitude. Por quê? Porque lembra, da mesma forma que o seu corpo ele se acostuma com a alimentação e ele trava o processo, ele faz a mesma coisa que a musculatura. Então o processo de emagrecimento ele é um jogo de ajustes, é quase um Tetris. Você tem que ir ajustando, aí você vai encontrar um ponto ótimo, você vai se manter naquele ponto ótimo, daqui a pouco ele já vai ser normal para você e você precisa encontrar um novo ponto ótimo, porque o corpo ele é excelente para
encontrar padrões e se manter nesse padrão, tanto físico quanto mental. Então, dentro de um processo de emagrecimento, você precisa organizar também os seus pensamentos, a forma como você enxerga, a forma como você encara o processo de emagrecimento, para você e para o seu círculo, porque, fala para mim, acontece ou não acontece? Você começa um processo de emagrecimento, vou emagrecer, aparece um monte de festa, você é convidado para várias e várias festas. Toda hora alguém fica te testando. Tem uma aluna que ela falou, meu marido ele é sacana, é só eu começar a tentar emagrecer, aí ele compra pizza, ele compra doce, e aí ele sempre quer me sabotar. Ela, sei lá, no planejamento alimentar dela tem sopa, aí ela cozinha bem. Aí ele fala, ela cozinha mó bem, aí ele vai e come a sopa dela, aí o negócio estava lá pronto para ela, aí ele sabota. Então você precisa organizar a sua mente e o seu entorno para evitar que te sabote. Às vezes trazer seu marido, pô, ele tá comendo sua comida, e pô, traz ele junto, sabe? E não é que você tem que fazer duas comidas, mas é que traz ele junto para ele entender que ele não vai passar fome, para ele entender que não é restrito, que não é aquela comida extremamente saudável, entender que é um jeito diferente. Traz ele junto para treinar com você, então é um momento, isso caso você queira, né? Às vezes você não quer, você quer um momento só seu. Então, você precisa fazer toda uma organização, que aí precisa ser trocada de tempos em tempos, para que você consiga se direcionar cada vez no processo. Não tem uma coisa que você vai começar hoje e vai ficar o resto do ano fazendo e vai dar resultado. Não tem. Mensalmente você precisa fazer ajustes, tanto na alimentação quanto no treinamento, e fazer uma higiene mental. Tá? São pontos ali bem específicos. E aí eu quero te dar dois exemplos práticos, eu acho que eu já acabei falando deles. Uma outra coisa no treinamento para quem treina, lembra? Indifere se é em casa ou na academia do prédio, por aí vai. É muito importante, tem muito mais resultados, a gente percebe muito mais resultados no emagrecimento quem durante o treino atinge a zona Fat Max, que é a zona de maior gasto calórico durante o treino. Então, para isso você precisa treinar com intensidade. Aí você tem que descobrir qual que é a intensidade para você, que era individual, e essa intensidade também, ela vai cada vez ficando mais alta, porque o seu corpo ele é fantástico em se adaptar, tanto para cima quanto para baixo, tanto para melhor quanto para pior, ele é fantástico em se adaptar. Então, durante o treino, zona Fat Max, é a zona de maior gasto calórico, maior queima de gordura durante o treino. Você precisa achar ela durante o seu treino. Por isso você precisa organizar o seu treino para que ele seja intenso. Se você treinar fofo, você não precisa se matar. E nem precisa treinar durante muito tempo. Você pode fazer em 30 minutos, 15 minutos, fazer um excelente treino. Desde que você siga esses padrões, onde você vai construir mais massa magra e durante o treino vai queimar mais calorias. Então você precisa atingir a zona Fat Max. E a outra coisa, ele tem que ser, tem que ser um pouco mais intenso para que você atinja o efeito EPOC, que é a zona de maior queima de gordura prolongada. Então você vai, durante o treino, ter o maior gasto calórico e vai entrar na zona de gordura de queima de gordura prolongada, que aí você pode passar até 48 horas gastando energia. Isso tudo durante o treino. Aí com a musculação isso é mais difícil de acontecer, não é que não dá. Um bodybuilder faz isso, porque ele treina no limite com muita carga. A gente percebe que na musculação, normalmente mulheres já não gostam tanto assim. E quem está acima do peso já tem uma barreira de entrada maior, porque já não está acostumado, porque vai sentir dor, vai sentir desconforto. Então você tem que, na musculação você vai ter que treinar com altas cargas, aí você vai descobrir o que é altas cargas para você, porque varia de corpo para corpo. Para que você atinja essa zona durante o treino e pós-treino. Já com treinamentos funcionais, treinamentos HIIT, já é mais fácil você atingir, porque você passa mais tempo treinando, menos tempo descansando, e você utiliza mais musculaturas e mais partes do seu corpo durante o treino. Então isso facilita tanto a Fat Max quanto o efeito EPOC pós-treino. Primeiro que assim, entenda que ele não é lento, ele está lento. Entenda que cada dieta restrita ele vai ficar cada vez mais lento, porque ele vai entender essa nova forma de alimentar e vai entender essa restrição, vai entrar lá no mecanismo primitivo dele de restrição e vai tampar. Por isso que você começa emagrecendo e para.
Provavelmente isso que aconteceu, se o seu peso baixar, não foi emagrecimento, você perdeu líquidos e perdeu massa muscular. Então, o que você pode fazer? Primeiro, analise como são as refeições do seu dia. Quanto você come, o que você come, quando você come durante o seu dia, quantas refeições você faz, e aí perceba quais ajustes e quais trocas que você pode fazer para melhorar. Porque às vezes você não precisa nem comer mais nem menos, você só precisa melhorar a qualidade daquilo que você está comendo. Né? Às vezes você vai perceber que você, assim como esses meus alunos que eu te citei, que você come muito lanche durante a semana, e aí você não precisa comer de 3 em 3 horas, mas que você passa longos períodos. Então qual que é o problema? Eu fico 6 horas sem comer, 8 horas sem comer, e quando eu vou me alimentar, eu vou comer um lanche, uma coisa gordurosa. Então o seu corpo já ficou um longo tempo esperando o alimento. E aí quando você dá, não é de qualidade. Então assim, não tem essa de comer de 3 horas. É quando você pode, porque cada dia a dia é diferente. Mas você precisa analisar o que eu dou antes desse longo período, o que eu entrego depois desse longo período. Quantas refeições eu faço no dia? O que eu como nessas refeições? Então, esses pequenos pontos já vai começar a fazer você enxergar o que está entrando no seu corpo. A partir disso, analise as melhoras que você pode fazer e faça testes. Vou testar fruta, vou testar um lanche natural, vou testar mais legumes, mais saladas e frutas durante o meu dia. Faça testes que se encaixem na sua rotina. Para daí você ver se o que você está comendo é muito e se você precisa diminuir. Normalmente não é muito e você não precisa diminuir. Ele é pobre em nutrientes, ele é pobre em qualidade, a sua alimentação. Treinamento, você precisa treinar. De preferência, é bom. Eu sempre vou falar que você precisa porque treinar é tudo de bom. Gera uma quantidade de hormônios positivos no seu corpo, constrói massa magra, te faz emagrecer mais rápido, te dá mais saúde cardiovascular, pulmonar, enfim, qualidade de vida no geral. Então, treinar é bom. Nem que seja 15 minutinhos. Bem feito, vai ser muito bom para você. Se você já treina, veja a intensidade desse treino. Como é que você pode deixar mais intenso? Se você não treina, comece uma rotina de treino que seja de pelo menos 10 minutos no seu dia. No YouTube, Manequim dos Sonhos, a gente tem alguns treinos lá, você pode fazer. Então inicie um programa de treinamento. Então essas duas coisas, ajuste na sua alimentação e ajuste no seu treinamento, vai fazer o seu metabolismo acelerar. E ao longo de uma semana você fazendo isso, você vai perceber ali o seu corpo mudar. E uma outra coisa para fechar de vez, hidratação. Com certeza você já ouviu e é algo que a gente sempre repete porque é algo simples e extremamente importante para o processo de emagrecimento. Pelo menos 0,35, então pega 0,35 vezes o seu peso corporal, vai dar uma quantidade ali de água que é o que você precisa se hidratar durante o seu dia. Se não quer fazer a conta, 2 litros no mínimo já dá bom para todo mundo. Dificilmente, até hoje eu não vi ninguém que é menos de 2 litros por dia de água. Como eu faço isso? Compro uma garrafa grande. Existem várias estratégias. Eu gosto de uma garrafa grande que você vai eliminando a água ao longo do seu dia. Dê uma pausa, água para dentro. Pode colocar um alarme de 1 em 1 hora no seu relógio para você se hidratar. Não dá para ser uma garrafa grande, garrafas menores, mas assim, não pega de 300 ml não, sabe? Porque você vai pegar uma de 300 ml, pelo menos de 500 ml para cima. Porque você pega uma de 300 ml, aí você toma 10. 10 não, 10 é muito. Você toma 5. E aí você acha que arrasou. Nossa, eu bebo muita água. Porque você pega as piquititinhas. Nossa, tem umas meninas que ficam com as garrafinhas assim, ó. Parece deve ter 10 ml. Parece uma gota. Pega algo maior. 500 ml para cima, pelo menos 1 litro, se não der 2. Por quê? Porque se você acabando aquilo, você está muito mais próximo do seu objetivo. Você pega pequenininho, você vai ter noção que você bebeu um monte, na verdade chegou a 1 litro, 1,5 litro. Então pega uma garrafa maior, coloca ali um timer, se você precisar, o relógio vibra, tem essas bands, várias bands, coloca ela para vibrar de 1 em 1 hora, vibrou, você para, é bom que você já limpa a sua mente, toma água, e aí você vai conseguir bater a quantidade de água do seu dia, isso já vai aumentar o seu gasto calórico diário.
Sem contar que vai ajudar ali você a ir no banheiro, a hidratar toda a flora do seu intestino. Isso vai ajudar demais no processo de emagrecimento.